Boa noite, boa noite, boa noite. 20 de junho de 2024. Enquanto vocês estão assistindo este encontro, que é o 176, daqui a pouco eu vou contar para vocês o que está acontecendo na FEAC, tá bom? Sejam todos bem-vindos, Verônica, Mirinha, o trio hoje está completo, e a todos os internautas que estão participando conosco hoje. É uma alegria muito grande a presença de cada um de vocês. Ajudem-nos a chegar ao maior número de pessoas. Cumprimentamos a Jussara, o Chaves, nos bastidores aí, no controle de toda a sintonia e edição da gravação. Então, vamos começar. Por quê? Porque hoje é um dia muito especial. Quem começa, meninas? Eu começo. Boa noite, gente, tudo bom? Então vamos iniciar aí nossas atividades de hoje com a mensagem número 176 do livro Minuto de Sabedoria do Torres Pastorino, onde ele nos diz: convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento: ame a todos indistintamente, e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Maravilha. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, nós agradecemos a rica oportunidade do estudo com Manuel Filomeno de Miranda. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que estamos recebendo neste momento. O nosso lar está sendo visitado pelos amigos espirituais que participam conosco deste grande culto do Evangelho no lar. Aproveitemos para colocar a nossa água para frutificar e rogar a Jesus coragem, fé, forças para continuarmos na sua seara como seus trabalhadores e seus discípulos. Abençoa-nos, Senhor. Ampara cada um das pessoas que estão necessitadas do seu atendimento médico, a cada uma das pessoas que estão encarceradas nos presídios. Abençoe a toda a humanidade, os irmãos do Sul. Esteja conosco, Senhor, nos envolvendo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um capítulo. E esse capítulo, ó, o negócio está tão... O santuário está de tantas bênçãos que nós precisamos dividir ele em dois. Porque, ó, é muita coisa para a gente aprender. Eu fico lendo isso e falo, meu Deus do céu, que dia que eu vou aprender isso tudo, Senhor? Mas eu acho que não tem fim isso não, gente. Cheguei nessa conclusão. Temos que estudar, 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 estudar. E tem livro pela frente, hein? E tem. Tem um bocado, tem mais de 10 livros para a gente revirar do lado avesso, como diz o outro. Muito bem. Nós estamos aí divulgando agora para vocês que no dia 6 de julho, anota na sua agenda com carinho, dia 6 de julho, acontecerá na FEAC um seminário com o Dr. Paulo César Fructuoso, médico do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Lar de Frei Luiz. Ele vai aplicar dois eventos na FEAC no mesmo sábado. Um seminário das 14h30 às 17h30. O tema é A Face Oculta da Medicina. Um intervalo, às 19 horas ele volta, falando sobre a medicina mediúnica do futuro. É um excelente expositor, tem conteúdos, estudos dele, e ele fala com competência. Além de ser um trabalhador há mais de 30 anos da Casa de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, é um pesquisador da área da mediunidade, dos fenômenos de efeitos físicos e dessa doutrina extraordinária que é o Espiritismo. E você que está acompanhando online, coloca a sua água para fluidificar aí,
A minha já está aqui na jarra, prontinha. Daqui a pouco eu já começo a bebericar ela. E na FEAC, neste momento, das 20 às 21 horas, estará acontecendo, está acontecendo mais uma reunião de reabastecimento espiritual. A reunião é para os trabalhadores que estão atuando presencialmente na FEAC e nos grupos de estudos. O pessoal que acompanha online, a orientação é que mantenham-se em sintonia em casa, como aqueles que são de outra cidade ou os que não tenham como comparecer. Certo? Lembre de ajudar-nos na divulgação. Clica no sininho, assina o canal se ainda não assinou, divulga, deixa pelo menos um comentário aqui embaixo para que o algoritmo do Instagram não, do YouTube, tome consciência de que esse conteúdo é pertinente e aí oferece para o maior número de pessoas. Se ainda não segue, siga o Instagram da FEAC, @FEAC de Fundação Espírita Allan Kardec, @FEACnet. E o meu Instagram, @FalconeArmando. Certo? Hoje, como foi dito aí, o capítulo é grande, mais maior de grande, como a gente dizia quando era menino, moleque, e é o Santuário de Bênçãos. Eu pergunto, todo mundo cuidou da parasitose? Tomamos vermífugo espiritual? E lembra também de, na lua minguante, tomar o vermífugo material. Vamos lá, então? O Santuário de Bênçãos. Doutor Arquimedes elucidou-nos o que aconteceu, acabou tudo, eles voltaram para o acampamento, para refazimento. O Filomeno fez 1.542 perguntas para o Germano, e agora nós vamos continuar. O doutor Arquimedes elucidou-nos que visitaríamos uma associação espírita que se dedicava a um elenco de realizações iluminativas e socorristas, na qual se encontrava um dos membros vinculados ao ministério patrocinado pelo nobre Policarpo. Policarpo é o supervisor e o Arquimedes é o coordenador desse grupo. Referia-se ao seu fundador que viera à Terra com tarefa muito definida a respeito da recristianização das demais criaturas, repetindo experiências que consolidaram nas almas a fé em Jesus, já nos remotos dias do passado. Sob o seu comando mental, deslocamo-nos em volitação, é claro, na direção do nosso objetivo, e essa reunião pode estar acontecendo tanto lá perto do acampamento, como no Rio Grande do Sul, como em Manaus, como em Cuiabá. Para os espíritos entrarem em volitação, a velocidade é assustadora. Sob o seu comando mental, deslocamo-nos na direção do nosso objetivo, sem que houvéssemos experimentado qualquer dificuldade. Chegamos ao local um pouco antes das 20 horas, quando pessoas de várias procedências sociais e econômicas adentravam no salão dedicado aos estudos da doutrina espírita. Então, eles estão numa instituição para poder participar dessas experiências que vão acontecer nas tarefas da noite. Falcone, qualquer centro espírita pode receber isso, desde que esteja fazendo um trabalho digno, correto, perfeitamente. Pode ser um centro espírita pequenininho, 5, 10, 15 trabalhadores, colaboradores, como pode ser uma instituição de grande porte, como nós temos em São Paulo, como nós temos em Brasília, grupos de estudos com centros espíritas com 60 grupos de estudos funcionando, reuniões mediúnicas de encarnados, vários horários por dia. Então, não é o tamanho da instituição, pequenininho ou grandalhão, que vai merecer a visita dessas equipes de intercessores. É a qualidade do trabalho ali desenvolvido. Certo? Verônica? A gente vai ver aqui na descrição dele nessa instituição muito do que acontece nas nossas. Então, nós vamos identificar muitas das situações aqui, já presenciamos, já vimos no nosso cotidiano, né?
Ele começa dizendo sobre as pessoas que estavam ali no salão: velhinhos aflitos e enfermos atormentados, mulheres angustiadas e crianças irrequietas, isso é muito comum, né? Sim, Algumas visivelmente perturbadas, indivíduos masculinos e femininos saudáveis, então pessoas também saudáveis, formando um todo que de alguma forma completava-se. Então nós temos ali pessoas de várias procedências e com vários níveis de equilíbrio ou de desequilíbrio. Tocava também ali uma música muito suave, fazendo com que o ambiente ficasse agradável. Mas, embora tivesse essa música, a conversação era díspara. Díspara quer dizer diferentes, então os assuntos eram diversos entre as pessoas que estavam ali conversando. Não era uma conversação em torno de um objetivo comum. E essa conversação era muito alta, demonstrando o desequilíbrio da maioria, as ansiedades de outros e a quase desconsideração de mais alguns em relação ao local em que se encontravam. E isso é uma situação muito peculiar, porque nós adentramos uma instituição religiosa e muitas vezes não nos comportamos de acordo com o lugar que nós estamos. E nós temos que lembrar que cada lugar exige um tipo de comportamento. Se você está num ambiente de trabalho é um, se você está numa festa de aniversário é outro, se você está num velório é outro. Então, se você está dentro de uma instituição religiosa, é necessário que tenha um comportamento de acordo com o lugar que a gente está ali. Mas, infelizmente, diz o Filomeno, muitas pessoas ainda não compreenderam a maneira saudável de comportar-se em determinados lugares onde se apresentam. E mesmo quando são membros das instituições, ou seja, os trabalhadores daquela instituição, que deveriam preservar, tornam-se faladores, movediças, quer dizer, se movimentando de lá para cá, inquietas, esquecendo-se das atitudes coerentes com as propostas que ali são apresentadas, e devem transformar-se em realizações edificantes. E muita gente acha que isso é uma implicância. Ah, por que eu tenho que falar baixo? Por que eu tenho que me comportar dessa ou daquela maneira? Então, ele está explicando para a gente aqui, está respondendo a esse questionamento, dizendo que esse comportamento, falando alto, com as conversas inadequadas, enfim, vai permitir, vai facilitar o quê? A intromissão de espíritos. Que tipo de espíritos? Irresponsáveis e ociosos, que se misturam aos encarnados, gerando um intercâmbio excitante de conversações levianas, que derrapam, não raro, em maledicências, acusações e vulgaridades. Será que as pessoas vão entender, Falcone, que a gente tem que entrar lá sério, quase chorando? não. A conversa, nós tínhamos uma trabalhadora na FEAC que hoje está numa outra instituição lá no bairro Santa Luzia. E ela ficava invocada do pessoal estar conversando antes da reunião. Ela achava que todo mundo tinha que entrar em silêncio, sentar na sua cadeira e fazer uma introspecção. Aí, Mateus disse para ela o seguinte: muitas das pessoas que vêm na reunião da FEAC encontram-se com amigos, com parentes, somente aqui na reunião. Então, a conversa durante a conversa preparatória, desde que não seja uma conversa vulgar, o abraço, a conversa, o entusiasmo, faz parte da preparação da pessoa também. Agora, começou a reunião, aí tem que manter silêncio. Porque há instituições em que, enquanto o orador está falando, cutuca no da frente, cutuca no de trás, vira, levanta, arrasta a cadeira, telefone celular ligado, né? E isso é que é constrangedor. Então, pensa bem, nós três, nós nos encontramos quando na FEAC? Uma, duas vezes por semana. Uma, duas vezes por semana. Nos encontramos uma vez aqui no momento da gravação e uma, duas vezes. Quinta-feira você não foi na reunião. Na outra anterior, a Mirinha que não foi. Na próxima, talvez eu não vá. Então, eu tenho essa estrutura toda. É questão de bom senso. E na Sim. FEAC, segunda-feira, nós temos uma festa lá embaixo, que é a meninada que abre o gogó. Zum, zum para lá, zum, zum para cá, lá vem a abelha a trabalhar. E tem algumas segundas-feiras que o pessoal, os coordenadores me pedem, Falcone, quem que fala segunda-feira? É você? É.
Podemos subir? Pode. Eles fazem o concerto deles musical no salão. E eu falo, avança. Em vez de parar às 8 horas, para 8h05, 8h10, e a meninada canta e fica uma beleza. Quer dizer, quem chegar e não conhece o ambiente vai falar assim: nossa, mas que bagunça, essa molecada gritando, cantando, não sei o quê. Faz parte do meu show. Tá? Faz parte do show da FEAC, no aspecto nobre. Iria. É. Ele continua falando aqui e o Filomeno vai explicar muito bem isso, gente, para a gente entender a diferença de uma coisa e de outra. Uma coisa, outra é outra. O local reservado para estudos e discussões relevantes deve ser preservado de algazarra. Falcone falou uma coisa muito importante. Várias pessoas, vários trabalhadores recrutam pessoas que estão ali na segunda-feira, sentados só assistindo palestra, para grupos de estudos depois na quarta, na terça, na quinta. Então, assim, quem olha a gente, às vezes, conversando com um ou com o outro, tá achando que nós estamos fazendo bagunça, não. A gente está recrutando pessoas dizendo para elas, ó, tá na hora de você sair da reunião pública e vir para o grupo de estudo, participar mais, interagir, perguntar, porque a palestra pública, ela não foi feita para perguntar, foi feita para a gente ouvir e fazer uma reflexão sobre o que está sendo dito. São 500 pessoas no salão, como é que o orador vai parar para atender pergunta daqui e dali? Grupo de estudo não, são 30, 40 pessoas, 20, 15, às vezes até menos. Dá para parar para perguntar, é muito gostoso, você tira suas dúvidas. Se você não tem coragem de perguntar porque está com vergonha, ou acaba perguntando, é muito interessante, então vale a pena, né? Então ele está falando que deve ser preservada da algazarra, da balbúrdia, da confusão, da discussão inútil, da fala incorreta, é isso que ele está falando, né? Especialmente se dedicar às questões espirituais na FEAC, é uma casa tão grande, nós temos 4 reuniões mediúnicas num dia, não tem a menor condição da gente reservar aquela sala só para reunião mediúnica, igual alguns locais fazem ou faziam antigamente. Não tem. Nós precisamos ocupar elas na semana, com grupos de estudo, com trabalho diário. Então, assim, são muitas coisas acontecendo dentro da FEAC, materialmente, que dirá espiritualmente, né? A gente precisa, sim, ter um comportamento mais adequado, respeitar. Eu, uma vez, gritei tanto na FEAC que o Armando falou assim, nossa senhora, a Padiola está passando do seu lado, o espírito pôs até a mão no ouvido. Eu nunca esqueci disso. E assim, o grito que eu dei foi de alegria, de estar vendo a Kátia, não sei o que, ele falou assim, minha filha, mesmo, você está gritando tanto, o espírito até pôs a mão no ouvido. Você tem 20 anos. Eu ainda grito um pouquinho, mas hoje estou mais controlada. Mas naquela época eu era mais efusiva, né? Então, assim, também você não faz por mal, né? Você faz porque você está feliz, porque aquela casa te acolhe, porque aquilo ali é a sua vida, né? Eu tenho paixão pela FEAC, paixão. Então, acaba que a gente sai da gente, né? Então, ali tem espíritos necessitados de orientação, de encaminhamento, de iluminação, de paz. Foi o que o Armando falou comigo nesse dia. Tem um espírito passando aqui numa padiola, menos, minha filha. E aí o silêncio induz ao recolhimento interno, à meditação, à prece, aos pensamentos salutares, né? Cria-se clima psíquico próprio e saudável para o mistério que ali se propõe. É muito interessante que essa pessoa que falou com o Falcone, que ele citou aí, que, né, era balbúrdia, não dava para ela se concentrar, segunda-feira especificamente não é dia disso. No Cine Pipoca, a gente não consegue fazer isso, porque a gente se confraterniza. O Falcone tem uma dinâmica empresarial, que ele trabalha nas empresas, e ele leva lá para dentro da FEAC, que acabou, a gente abraça o da direita, da esquerda. Gente, isso é uma permuta de energia maravilhosa. Isso a gente só vê, Deus me livre, né? Que os outros me perdoem, mas na FEAC. É muito legal isso. Então, quer fazer meditação, quer pensar, né, positivo, quer mudar o seu clima psíquico, que é preciso, chega um pouquinho mais cedo, vai num horário mais tranquilo, que eu faço muito isso, eu entro lá, sento, faço as minhas preces e tal, vou embora, ninguém nem fica sabendo que eu estive lá.
Então, ele fala que o número de entidades que trabalham e são sérias ali é muito grande. Eu não posso imaginar que montoeira de espírito que está trabalhando ali, que está operando um, que está arrumando o outro, que está, nossa, insuflando um pensamento positivo, tirando a pessoa de uma ideia autodestrutiva, né? E esses espíritos que trabalham, eles se contrapõem aos da insensatez e os espíritos infelizes, que tentam produzir confusão, interferir no psiquismo geral da Assembleia. Aí eu vou perguntar ao Falcone uma coisa que é o seguinte: eu estou dentro da FEAC, tipo segunda-feira, quarta-feira, estou a Verônica, nós estamos no grupo de estudo e tal, ou estão prestando atenção na palestra. Esses espíritos que ele está falando que interferem no nosso psiquismo negativamente, eles estão do lado de fora, estão dentro, eu permito, o mundo espiritual deixa eles entrar lá dentro? Como que é? São espíritos que acompanham as pessoas ou espíritos interessados em causar confusão. Balbúrdia. Os amigos espirituais deixam muitos entrar e depois, na hora do momento da prece de abertura, quando alguém canta uma música, ou no momento da prece de abertura, o que que acontece? O salão se Saúde. inunda de luz diferente e aqueles mais complexos se recolhem para a rua, não aguentam o ambiente. Essa é que é a situação. Mas eles deixam entrar. Da mesma forma que a gente procura atender uma pessoa que esteja alcoolizada na portaria e resolver o assunto ali, alguém que chegue alterado, né? A gente resolve lá embaixo, não deixa subir para o salão. Eles também têm esse o Cabo Arnaldo, daquela equipe ali da equipe Sorriso do mundo espiritual, toma todos esses cuidados também nesse sentido. É Mas porque dentro. uma vez Mateus disse que as pessoas somos como cabides, suportes de cabides. O espírito, a gente passa na rua e fala assim: aquele ali está indo para o centro, deixa eu ir com ele. É como um cabide que pendura. Os braços da gente vai carregar, chega lá cheio de cabide carregando. Que Né? coisa boa, gente, que E coisa aí boa. vai atendendo. E aí entrou dentro do local lá um homem de 40 anos, né? Com uma aura de grande simpatia. Eu adoro quando ele descreve assim, Verônica, porque assim, eu vou imaginando, vou caminhando com o Filomeno, né? É assim. Irradiando agradável emanação fluídica. Eu já estou vendo o homem, eu já queria estar com esse homem do lado dele, trabalhando com ele, assessorando ele. Assessorando. Assessorando, porque eu adoro assessorar, né? Estava assessorado por diversos trabalhadores da nossa esfera de ação. Ai, gente, o Armando vai contar para nós quem é esse espírito. Ah, Fala aí. gente boa, gente boa. Envolto numa aura de grande simpatia. É alguém que é trabalhador do ambiente ou que visita o ambiente com frequência. Nas nossas reuniões, quantos espíritos nos visitam? Quantas vezes benfeitores da FEAC visitam outras instituições? Se há essa confraternização no plano físico, no plano espiritual também tem. Ah, também. Eles não estão visitando, a equipe não está lá visitando? Não. Então, recebemos essas visitas, sejam oradores de fora, sejam colaboradores. A Verônica estava falando aí de uma pessoa que voltou para o grupo de estudos dela após ter um tempo grande afastado da FEAC, voltou para um dos grupos de estudos que ela dirige. Que bom, né? Que bom. É com você agora, Você, Rony. quando ele entrou na Quando sala, ele entrou na sala, houve uma quase abrupta mudança de vibração, porque as pessoas que o aguardavam experimentaram imensa alegria em vê-lo, tornando-se receptivas ao mistério a que se dedicavam. Então, ele chegou, causou um impacto. É como quando chega um artista num palco, é como quando chega uma pessoa querida da família que há muito tempo não se vê, tranquilo, sem qualquer afetação, abraçou fraternalmente um e outro, dirigiu palavras gentis a alguns, distribuiu apertos de mão e sorrisos bondosos com todos, enquanto se aproximava do estrado sobre o qual se encontrava a mesa diretora dos trabalhos. Todo centro espírita quase tem
uma pequena elevação para que o expositor fique acima do nível dos frequentadores. Mas quando não tem também, não tem problema nenhum. Um número significativo de servidores do bem já desencarnados seguia-o em pós, quer dizer, acompanhava ele, distribuindo-se pelo auditório, se posicionando para os trabalhos de biomagnetismo, para os trabalhos do passe, da fluidoterapia, para atender as pessoas, para também confraternizar com a equipe dos sustentadores da reunião. Isso é muito importante e acontece com frequência. Ante a minha interrogação mental, o Dr. Arquimedes informou-me por telepatia. Este amigo é o irmão Silvério Carlos, membro da equipe de Policarpo, a quem vimos visitar para com ele mantermos um encontro mais íntimo ao primeiro ensejo. Está acontecendo no salão uma reunião pública. Sim. Vai acontecer algo mais? Pode ser que sim ou não. Tem centros espíritas que, enquanto acontece a reunião pública, qual na FEAC, tem grupos de estudos acontecendo nas salas. Tem a mocidade aqui, a pré-mocidade ali, a infância lá embaixo. Tem outras instituições que têm reunião mediúnica acontecendo em paralelo, atendimento fraterno acontecendo. Cada casa tem uma dinâmica de acordo com a sua equipe e com a sua disponibilidade de espaço físico. Verônica, é com você. Ele diz que imediatamente ele avaliou que aquele homem que ele estava presenciando ali era um vitorioso. Por quê? Porque ele estava acompanhado de um grupo seleto do lado de lá, do lado espiritual. Então, se ele já estava desfrutando dessa companhia, é porque é alguém que era vitorioso. E aí ele pergunta para o Petitinga: o que teremos hoje nesse salão? E como se aguardasse a curiosidade, o companheiro respondeu sem qualquer indisposição. Bacana isso também, né? Ele sempre descreve que nenhuma pergunta é boba ou que vai responder de má vontade, mostrando para a gente que se a pessoa tem o interesse, seja ele qual for, que a gente tem que ter respeito por aquela pergunta que é feita, né? Eu acho isso tão E bacana nele. eu também parei nisso aí, Verônica, assim, o amigo espiritual, e no caso aqui o Petitinga está encarnado, né? Ele não desdenha da pergunta, não. O que te impulsiona a perguntar sempre. É Porque isso quando aí. alguém, você faz uma pergunta e a pessoa te responde, eu falo, o cara pode saber muito, mas eu não tenho interesse de perguntar, que ele vai me dar uma rachada, ou vai desdenhar, ou vai achar que eu estou fazendo uma pergunta boba. É, Muito é. legal que a gente aprende nesses livros, né? E ele faz questão de registrar isso. Se não fosse uma É, coisa importante, ele não registraria, é porque verdade. responde sem disposição, respondeu de boa vontade, respondeu solícito, sempre sorridente, né? Ele sempre fala, coloca esse detalhe. Então, se colocou é porque é importante para a gente também, para um alerta para a gente. Pra E aí a gente. resposta foi essa, né? Até onde posso depreender? Trata-se de uma atividade de atendimento coletivo, quando são desenvolvidos serviços iluminativos, pela palavra esclarecedora e socorrista, ou seja, por uma palestra que iria acontecer ali, né? E também por intermédio da fluidoterapia, porque teria também a aplicação de passes, esses sendo individuais e também coletivos. E, de fato, o silêncio tomou conta do auditório modesto, quer dizer, antes aquela conversação, porque não tinha começado. A partir do momento que começa, o silêncio se faz, né? O respeito pelo que vai acontecer ali. E a mesa foi composta sem alarde, sem confusão, sem tumulto, as pessoas foram sentando e tudo com muita simplicidade. E duas pessoas anteriormente convidadas por Silvério assentaram-se com ele. E ato contínuo, uma delas proferiu sentida oração de abertura dos trabalhos. Isso Aí já higieniza o ambiente. aí, dá uma mudança, né? Uma mudança vibracional. Não é. Agora, esse Silvério é uma pessoa fina, né, gente? Porque o Policarpo é amigo de Jesus. Silvério é amigo do De Policarpo. Policarpo. Tá todo mundo amigo ali, só a gente, ó. E nós, Top. e nós outros de carona. Nós amigos do Filomeno. Filomeno é amigo dele, tá tudo amigo. Uma beleza. Então, gente, eu quero ficar amiga do Filomeno, gente. Fala assim, ô Melissa, você fala que você tão. Vai, vira e mexe por aí afora, Melissa, você fala que você é tão amigo do Filomeno. Gente, você é amigo de quem? Jesus sacramentado, quer ser do Filomeno, gente.
Você é do outro lado da moeda, não, né, Bela? Estudando os livros dele, a gente vai tendo uma certa intimidade, né? Acho amicíssima dele. Aí, visivelmente inspirado, o Silvério, né, que é amigo dos infelizes, ergueu-se e, após saudação afetuosa, iniciou a sua peroração, a sua oratória, a sua fala, o seu Peroração conversar, é a abertura da a palestra. sua abertura, ou pode ser conclusão também, mas no caso aqui, uma abertura, né? E aí ele vai falar uma parte lindíssima, que ele vai dizer o seguinte: e Jesus, vendo a multidão, tomou-se de compaixão. Jesus sempre tomava-se de compaixão. Sempre. E aí ele vai citar alguns casos aqui. A sua era uma compaixão feita de amor e de misericórdia. Distendia os tesouros da afabilidade e da paz a todos. Ele sempre era tomado pela compaixão. Ah, Jesus de Nazaré, tenha compaixão de nós. Maravilhoso esse Cristo, né, gente? E aí ele vai falar assim: compadeceu-se da viúva de Naim, que chorava, aqui está escrito a filha morta, mas não é, não, é o O filho filho. morto. Está lá em Lucas 7, 11, 17. Tinha um enterro, né? E aí estava se enterrando um menino. E o Jesus olhou assim e falou: Meu Deus do céu, não posso permitir isso. Por que que ele não podia permitir? Porque à época, essa mulher aí, ela sem marido, ela ia ficar sem o único filho que ela tinha, ela ia ficar na miséria. Eram os costumes da época, né? Então Jesus falou: Não, meu filho, vão voltar o filho para ressuscitar a mãe, porque a mãe vai viver na miséria. Então Jesus se compadecia. Ele tinha necessidade de fazer isso, não quem necessitava eram as criaturas. E quando ele fazia isso, ele se mostrava. Ele veio para se mostrar, ele veio para se apresentar. E aí ele fazia isso, ele se apresentava ao público, né? As pessoas conheciam qual era o verdadeiro poder do Cristo. E aí ele vai falar aqui depois da mulher cananeia. A mulher cananeia, tadinha, tinha uma filha endemoniada. E aí ela era gentil, mas ela queria de todo jeito que Jesus desse conta para ela. Mas Jesus não podia, porque tinha que dar conta para os israelitas. Mas ele falou: o quê? Eu não tenho nada disso aí, não. Nem falava isso, não, viu, gente? Quem fala é a Mirim. Está lá em Mateus 15, 21, 28. Então ele falou assim: minha filha, a sua fé fez eu te atender. Muito lindo, Jesus. E ele também tem, eu estou assistindo, acabei de assistir o The Deixou. Chosen, a temporada, quando Jesus vai falar para aquela multidão, e vai chegando gente, vai chegando gente, vai chegando gente, e o pessoal lá ficou horas e horas, 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 morrendo de fome. E os apóstolos falaram: Meu Deus, como é que vai fazer? Esse povo está tudo morrendo de fome. Tem o que aí? O artista, Matheus falou com a gente numa reunião de quinta-feira que eu achei fantástico. Eu, inclusive, me interessei para ver The Chosen graças ao Matheus, porque eu não ia querer ver, não, porque eu não gosto de série. Aí ele falou: Mas veja, porque esse artista é próximo do nosso Cristo de aparência. E é, gente, você olha eles e fala, parecendo que eu conheço Jesus. É muito interessante. Esse cara é tão fantástico na participação dele, que parece que você está vendo Jesus. E ele, assim, tão contraído, tão alegre, tão gostoso de ver ele. Ele fala o seguinte: tem o que aí? Não tem nada, não. Mas não tem nada? Não, mas tem que ter alguma coisa aí. Ele fala assim: ó, tinha um peixe aqui, um pão. Jesus transformou aquilo num monte de cesto com pão, com peixe, alimentou todo mundo. Ainda sobrou. Então era o Cristo, é o Cristo, era, não, é o Cristo que nos salva, é o Cristo que faz por nós isso que ele fazia à época, né? Então ele tinha muita ternura, ele tem muita ternura e sabedoria na forma de fazer, e ele atende os aflitos e os deserdados. O seu amor atendia incessantemente, atende incessantemente, jamais deixando de penetrar o íntimo de quem quer que lhe seja acercado-se em desespero e carência. Quando a mulher tocou Jesus e ele falou: Se alguém me Berenice. tocou,
De mim saiu virtude. Virtude. Tocou no cordão da roupa do Cristo. Gente, é impressionante aqui. Veja essa série e faça como Mateus disse para nós na reunião de culto. Esse é o Cristo mais aproximado que vocês podem entender. Muito lindo, muito lindo. Vai Hoje, lá. hoje, como ontem, as multidões prosseguem sucedendo-se esfaimadas de pão, de justiça, de oportunidade para ser feliz, de amor. E ele continua atendendo-as, porque essa é a sua mensagem de vida eterna. Então, ó, esfaimadas de pão, fome material, de justiça, de oportunidade para ser mais feliz, de amor, a carência do amor nos dias de hoje é um desafio, e ele continua atendendo-as, porque essa é a sua mensagem de vida eterna. Mantendo-se fiel ao compromisso de que sempre, quando fosse solicitado, atenderia ao apelo, eis que neste momento a sua inefável compaixão alcança-nos, ensejando-nos a ajuda de que carecemos para as nossas inúmeras necessidades. Em todas as épocas da humanidade, os seres humanos, os espíritos encarnados, tinham e temos as necessidades próprias de cada época. No Império Romano, nos astecas, nos incas, nos maias, na China, na Índia, no Tibete, seja onde for, na Polinésia, nos esquimós, cada povo tem as suas necessidades pela luta com o clima, com a sobrevivência, com as pestes, com as enfermidades. E é na oração voltada para o alto que muitos encontramos inspiração para o enfrentamento dessas inúmeras necessidades. A esse respeito, não existe qualquer dúvida. E mister, porém, recordemo-nos também que, depois de atender os aflitos e infelizes, orientávamos a que não voltassem ao pecado, ao erro, libertando-se de seus grilhões, de modo que ficassem indenes a acontecimentos mais desastrosos. Vá e não voltes a pecar, para que não te aconteça, que não te suceda algo pior. Hoje tendes a mim, amanhã talvez não. Ele fala isso várias vezes. Em momento nenhum, Jesus afirma: eu te curei, a tua fé te salvou. E eu pergunto, Falcone, como anda a sua fé, querido? Como anda a sua fé? Essa madrugada de ontem para hoje, eu tive uns encontros no mundo espiritual, entre 3 e 4 horas da manhã, que eu vou te contar. Daqueles em que a gente precisa de dar uma pausa e fazer uma reavaliação da nossa vida. Alterar, pois, a conduta moral e espiritual é o dever que nos cabe manter em consciência, porquanto os males que hoje nos assinalam são efeitos de quê? Do vulcão de Pompeia? Não. Do terremoto de Katmandu? Não. São efeitos dos nossos próprios comportamentos inconvenientes de ontem. Ah, mas eu estava cheio de boa vontade. O católico já disse que de boa vontade o inferno está cheio. Cabendo-nos o compromisso de não serem gerados novos fatores de dissabor, nem de infelicidade procedentes de nós mesmos. Ah, o Falcone está há 50 anos na doutrina espírita, ainda faz isso, 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 isso. O espiritismo não está valendo nada para ele. Joana de Ângeles, a veneranda, diz: se o Falcone, frequentando o espiritismo, ainda tem estes comportamentos, imagina se não tivesse. Se não tivesse. Nós temos que pensar nisso. A gente vê sempre o argueiro no olho do outro, mas não vemos as virtudes que cada um já consegue amealhar. Cada um já consegue amealhar. Já dizia o velho Confúcio que ninguém é sábio o bastante que não tenha algo para aprender, e ninguém é ignorante o bastante que não tenha algo para ensinar. Nós podemos parafrasear e dizer assim: ninguém é pobre o bastante que não tenha algo com que ajudar. E ninguém é rico o bastante que tenha tudo que não precisa de ajuda alheia. Dependemos uns dos outros. Não existe felicidade individual. Não existe evolução individual se nós não colaborarmos na evolução social.
Ele continua dizendo que a decisão de ser feliz é inteiramente individual, não cabe dúvida. Razão porque ninguém pode anelar para outrem que se recuse à bênção que lhe gostaria de oferecer. É fazer o outro que gostaria de receber, né? Se a gente praticar essa lei áurea, ai, as coisas estariam tão melhores. Desse modo, o empenho e a luta para conseguir-se a harmonia que trabalha em seu favor deve constituir o primeiro movimento de todo aquele que deseja pela mudança de uma situação emocional, física, econômica, social e espiritual. Olha, o pulo do gato aí. A gente precisa, então, trabalhar a nosso favor e fazer um movimento de mudança para que as coisas aconteçam, para que essas mudanças ocorram. Somente, portanto, mediante esse esforço de renovação interna, combatendo as sombras teimosas que se aninham na mente e dominam o coração, é que se instalarão as claridades inapagáveis, que não se podem apagar, do bem-estar que enseja saúde e paz. Está mostrando para a gente ali qual é o caminho para se encontrar essa felicidade. Qual que é o caminho para eliminar essas sombras que ainda estão habitando a nossa mente e principalmente o nosso coração? E com isso fez um grande silêncio no ambiente, sob tensão e ansiedade contidas. Olha o momento de reflexão que a gente já falou. Dá uma pausa, um silêncio. Para que isso? Ah, ele esqueceu do que queria falar? Não, é para dar tempo de assimilar aquele pensamento, para poder reflexionar, né? Despir-se das mazelas, prosseguiu de maneira suave, que sobrecarregam o ser com aflições desnecessárias. Se a gente parar para analisar, nós vamos perceber que tem muita aflição que é desnecessária. A gente dedica um tempo em coisas que muitas vezes não são úteis. E aí vai sobrecarregando o ser, renovando os conceitos a respeito do prazer e do viver, que passam a expressar-se de maneira diferente da habitual, daquela que impõe a posse e o gozo irresponsáveis, despertar para a compreensão de valores mais importantes quanto duradouros, separar aquilo que é efêmero, daquilo que é transitório, daquilo que é duradouro, tornam-se os primeiros passos para a conquista de si mesmo, a fim de se poder avançar por diferente rumo propiciador da felicidade. Se veio andando daquele jeito até aqui e não mudou, não melhorou, é porque é preciso fazer de uma forma diferente para ter um resultado diferente e mais satisfatório. Estamos na metade na quarta parte deste capítulo e já estamos com 42 minutos de, de trabalho. Vamos que vamos. É com você, Muito Miriam. bem. Ele continua falando que usamos, então, os mecanismos escapistas. Vejam se vocês se encontram aí em algum lugar. Eu já estou me vendo aqui. É, Eu não também. consigo, eu sou infeliz, ninguém me ajuda. É um Mimimi. vitimismo. Um vitimismo, tá? As vítimas adoram falar isso. Eu já fui bem vítima, usava isso aqui, sabe? Hoje, Ninguém me graças a ama, Deus, ninguém me quer. hã? Ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer, que eu estou Verônica, abandonada. Verônica, quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. Você lembra daquela nossa Exato. amiga que É, participa? o Pois é. João gosta da Maria, que gosta do José, que gosta da Antônia, é assim. Aí ele fala que a partir de uma mudança de conduta moral e física para uma ação dignificadora, tornar-se-ão viáveis realizações de enobrecimento e de libertação. Gente, a existência transcorrerá sob penas e desgraças para as pessoas que ficam assim. Eu sou infeliz, ninguém me ajuda, ninguém me ama. É claro, é um pessimismo sem fim, é um negativismo sem fim, é um ai, gente, coitadinho de mim, isso não vai dar certo, não, né? Ele fala que o amor de Deus é o mesmo para com todos. Ninguém que se apresente melhor aquinhoado. Não há privilegiados, não há. Deus não privilegia ninguém. Cada qual possui o que recolhe com maior ou melhor amplitude. Eu colho o que eu planto. Não tem. Não tem isso aí, gente, é sine qua non, não tem jeito.
É imperioso o esforço pessoal. Cada um vai ter que fazer a sua parte. Eu não posso fazer a parte da Verônica do Falcone, eles também não podem fazer a minha, né? Os espíritos guias e familiares, em nome de Deus, ajudam, mas não tem permissão, olha que legal, para eliminar os padecimentos que foram gerados por aqueles mesmos que os carregam. Não tem, gente, não tem como. São mestres e amigos que auxiliam, sem retirar a responsabilidade do educando, que de outra forma, irresponsavelmente, envolveria aos conhecidos tormentos. Se a gente não passar pela provação, se a gente não passar por um pouco de dor, ainda não, a gente volta para o erro de novo, volta para o erro de novo, volta para o erro de novo. Só quando a gente leva uma sacudidela, um talamaleca, assim, que a gente fala, opa, não vou fazer isso aí mais não, né? E aí, com a consciência de que tudo é possível, está lá em Marcos 9, 23, tudo é possível aquele que crê. O que Jesus queria falar disso? De uma fé forte, inabalável, da gente acreditar que é possível, que eu posso modificar na minha vida, que eu posso fazer mais pela própria Mirim, né? De acordo com a recomendação do Mestre Jesus. Empenhemo-nos em conseguir o bem-estar e a alegria de viver com saúde. Eu preciso buscar. Nós falamos muito, o Falcone falou muito disso no programa passado, a respeito do que eu como, do que eu alimento os meus pensamentos, das coisas que eu uso, né? Foi a nossa temática, foi o pensamento. Então, eu tenho saúde de acordo com aquilo que eu estou pensando e mandando para dentro, mandando para fora, é constante. Com você, É Falcone. brincadeira, não. Entreteceu mais algumas considerações finais, passando ao atendimento aos sofredores de ambos os planos ali presentes. As luzes foram diminuídas, dando lugar a uma suave penumbra que permitia a visibilidade agradável, convidando os lidadores da casa, médiuns dedicados à fluidoterapia, que se espalhassem pela sala, tomando-lhe os corredores. Quer dizer, vai ser o passe coletivo. A seguir, conclamou todos a oração, a anunciou alguns nomes de aflito para que as mentes emitissem vibrações de saúde e fraternidade, enquanto esse labor era realizado com unção e harmonia. Quer dizer, nessa hora precisa de silêncio. Aquele silêncio lá da chegada é uma coisa, agora não. Os portadores de mediunidade curadora, os passistas, das mãos espalmadas, saíam fluidos, energias, ectoplasma, que se transformavam em, em canalização para as pessoas que estavam no ambiente, com correntes de vibração superiores que invadiam o público receptivo. E cada um recebe de acordo com a necessidade. Não precisa eu saber que fulano tem problema do coração, Beltrano é dos rins. Espalhou a energia, o próprio corpo, o perispírito, já absorve para aquela parte que está precisando, seja física, emocional, seja o que for. A operação prolongou-se por aproximadamente 10 minutos, quando as luzes voltaram novamente a serem clareadas e teve lugar o encerramento. Aí, na saída, é outra, todo mundo se despedindo, se abraçando, naturalmente. Na nossa casa, nós fazemos o passe coletivo na quinta-feira, né, no instante que antecede a reunião de tratamento espiritual à distância. Nas reuniões públicas, salvo raras ocasiões, é o passe individual na câmara de passe. E ele pôde notar que os participantes encontravam-se abastecidos depois desse momento todo, né, da Muda a palestra aura, muda o e da campo aula, de tudo. magnético, muda tudo. Aqueles que chegaram, daquele momento, já estão com uma aparência ao redor vibracional completamente diferente. E ele disse isso, porque esses campos perispirituais estavam exteriorizando o quê? Variadas cores, então, de acordo com o que cada um recebeu. E uma alegria natural invadia quase todos, confirmando os resultados excelentes daquela operação de socorro, que participaram também os trabalhadores desencarnados, que também tinham compromisso com aquela associação. E à medida que as vibrações eram direcionadas pelas mentes ativas sobre o público,
formou-se uma abóboda fluídica em volta daquele complexo, daquelas pessoas, de vários campos vibratórios que se potencializavam. Quanto maior era a concentração, mais favoráveis os sentimentos de amor e de fraternidade, porque nesse momento aqui os pensamentos já se coadunavam mais para uma homogeneidade do que antes do início da reunião. Ao mesmo tempo em que se assimilavam as ondas mentais originadas no público e fortalecidas pelos espíritos operosos que a plasmavam, devolviam-no mais vigorosas, sendo absorvidas pelos organismos vivos ali pulsantes. Ai, deve ser tão bonito isso, Essa não é? Nesse abóbora, momento. essa abóbora, Verônica, é o que Mateus chama de egrégora de luz. Uma egrégora. O que é uma egrégora? Um conjunto de mentes voltadas para um princípio cria um campo magnético. E essa abóbada é como se fosse protetora irradiando bênçãos. E depois que as pessoas vão embora, isso se desfaz ou ainda fica mais um tempo? Fica para os trabalhos da madrugada, mas Ah, tá. muda a intensidade. Hum. O Mirim. Filomeno, então, percebe que os espíritos sofredores que acompanharam seus hospedeiros psíquicos, assim como outros que traziam para participar da atividade, se beneficiaram expressivamente. Os sofredores haviam sido recambiados por vigilantes trabalhadores da esfera espiritual e outras áreas da renovação. Muitos outros ficaram mergulhados em profunda reflexão, continuaram beneficiando-se e outros mais retornando aos lugares de onde vieram, levaram recursos valiosos para a alteração de conduta. A Muito semente legal. foi plantada. Quanta É, gente ajudada, né? muito legal isso, né? E aí, enquanto a sala se esvaziava, o Filomeno acompanhou a chegada de novos grupos espirituais. Seguia a movimentação contínua. Ele foi convidado a prosseguir com o grupo em direção à pequena sala onde o Silvério se preparava para atender aqueles corações aflitos que foram selecionados anteriormente. Eu queria estar nessa fila aí. Era mais do que um atendimento fraterno convencional. Ele ouvia as pessoas e procurava com as mesmas as respostas para as suas inquietações. Que lindo isso! Que tiro, que soco na boca do meu estômago. Eu vou repetir para você, Mirinha, que é atendente fraterno. Ele ouvia as pessoas e procurava com as mesmas as respostas para as suas inquietações. Um murro Na na boca postura do do nosso. SOS Preces. E você, o que está pensando em fazer? Lembra disso? Está tudo É um indicado. murro na boca do nosso estômago, quando a gente atende a pessoa rápido, quando a gente não olha no olho da pessoa, quando a pessoa vem buscar a gente sabe tudo isso aqui e vira para lá e vira para cá e tá para cá Assim e tá para mesmo. E dando a olhar no relógio. Me dando a olhar no relógio. E olha o The Chosen, que Jesus parava, pegava no rosto da pessoa para atender a pessoa. E quem somos nós, que não somos nem discípulos do Cristo, e atendemos com uma pretensão e vergonha? Eu coro quando leio isso. Não é É com brincadeira. você. Atendimento fraterno, nós terminamos agora recentemente, né? As 4 aulas de preparação da equipe de estudos da terça-feira, sob o comando do Fernando Emílio, as 4 aulas do SOS Press. Já tem um monte de gente trabalhando no SOS Press. Teve gente que na passagem da primeira para a segunda aula já começou os estágios, já começou e já estão trabalhando. Consciente do significado do instante para cada consulente, dispensava atenção a todos com gentileza e paciência, procurando sempre iluminar-lhes a Olha a mente, palavra. hein? A palavra desse ano. Iluminar ali. Iluminar-lhes a mente com os ensinamentos do Espiritismo, de forma que adquirissem responsabilidade diante dos acontecimentos, evitando tornar-se-lhes o guru ou psicoterapeuta de toda hora, como não raro ocorre.
Infelizmente, tem companheiros no movimento espírita que criam freguesia. Criam freguesia. A pessoa só quer falar com fulano, só quer falar com a dona fulana, com seu fulano de tal, e não quer ser atendida por outra pessoa na instituição. Muito sério isso. Sendo bem atendidos, alguns clientes da fraternidade abdicam do dever de pensar e de agir, procurando contínua orientação e incessante ajuda, sem contribuir com o próprio esforço para as decisões e ações que lhe dizem respeito. Aqueles que se apresentavam aturdidos, quer dizer, no parágrafo anterior, é necessário, faça da sua parte que eu te ajudarei. A Mirinha pegou aí Marcos 20, não é, que é 9 29 ou 29 9:23. 9? Hein? 9:23. 9:23. Para aquele que crê, tudo é possível. Aqueles que se apresentavam aturdidos por transtorno obsessivo recebiam ajuda fluídica e magnética por meio dos passes, mas também a recomendação para os procedimentos compatíveis de que a associação se encontrava em condições de dispensar. Encaminha para o atendimento fraterno sequencial, para a fluidoterapia, para o grupo de estudos, para o culto do evangelho no lar, para o trabalho no bem. Sempre inspirado pelo seu guia espiritual, era visível a perfeita identificação existente entre ambos. Falcone, meu guia faz isso comigo? Se não faz, é porque você está com as lentes do óculos sujas, do óculos da alma, não do óculos aqui da ótica. Não obstante, a psicosfera saudável e o equilíbrio mantido no recinto, de quando em quando ouvíamos gemidos algo desesperadores e uma que outra imprecação no ar. Anota aí, põe uma marca aí. Chegamos mais ou menos na metade desse capítulo extraordinário que é o Santuário de Bênçãos. Todo centro espírita, toda igreja, toda sinagoga, toda mesquita é um santuário de bênçãos. Cada uma atendendo nas necessidades, dentro das possibilidades do que os orientadores daquela religião, daquela instituição orientam. É um exemplo muito fácil. Se você for na cachoeira como é que chama lá no sul? Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, com um copo de 200 ml, você vai trazer um copo de 200 ml de água. Não vai fazer falta para a cachoeira. Se você for com uma caixa d'água de 1.000 litros, você vai trazer 1.000 litros de água. Não vai fazer falta para a cachoeira. Se você for com um caminhão-pipa, 15.000 litros, enche, volta. Você vem com 15.000 litros. Não vai fazer falta. A fonte do amor divino é inesgotável. Agora, que tamanho que é? Não é a minha necessidade, o meu copo, a minha caneca, o meu ser. É isso que nós temos que pensar. Dilata, cresce, Falcone. Toma juízo, cria vergonha na cara. Precisamos de ter essa coragem de falar para nós mesmos esses processos. Certo? Meninas, semana que vem tem mais. Internautas, leiam, releiam o capítulo anterior, a parasitose, leiam e releiam o capítulo de hoje, a primeira parte que nós trabalhamos e a segunda parte que vamos trabalhar a semana que vem. Lembrem-se que nós temos encontro marcado com o Dr. Paulo Fructuoso, lá no evento do dia 6 de julho. Seminário à tarde, palestra à noite. Falcone, como é que eu fico sabendo mais? Informe-se na FEAC ou entra em recursos.feac.org. E aí você pode fazer a sua inscrição, certo? Muito bom estarmos juntos. A sua água, se você colocou água para fluidificar, mesmo que esteja assistindo a posteriori, não pôde assistir na quinta-feira, no horário padrão, pode sintonizar, deixar a sua água aí tranquilamente, para que o trabalho socorrista aconteça. Obrigado pela presença, pela participação. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo a companhia dos amigos e aguardando vocês na próxima semana. Mirinha.
Deus nos abençoe, gente. Que a gente tenha juízo, né? Que o Filomeno está carcando nós, hein? Fica esperto. Até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Nossas vibrações fraternas para Jussara, para o Chaves, para todos os trabalhadores da FEAC, encarnados e desencarnados, agradecendo a proteção e o amparo de todos, de tudo e de todos. Vamos para a nossa prece de encerramento, buscando inspiração em Emmanuel. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance, onde quer que estejamos. Ensina-nos, Jesus, a encontrar a paz na luta construtiva, colaborando sempre, o repouso edificante no trabalho do bem, fazendo das nossas mãos extensão das suas, o socorro na dificuldade do próximo, como também nas nossas, e o bem naquilo que supostamente chamamos de males que acontecem na nossa vida. Abençoa-nos, amigo querido, e estende-nos as mãos compassivas da tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas simples e pequeninas, mas de boa vontade, as experiências de cada dia. Que todas as pessoas que tocarmos com as mãos, com as palavras, com os olhos, com o pensamento, pessoalmente ou através dos trabalhos, vídeos, palestras que divulgamos na internet, no rádio, possam sair de perto de nós em melhores condições do que quando chegaram. Abençoa o nosso projeto para que possamos perseverar em teu nome. Abençoa o nosso Divaldo, abençoa o doutor Arquimedes e toda essa equipe da qual o Filomeno participa junto com o Petitinga nesses labores extraordinários. Encerramos agradecendo sempre com votos de paz em favor de tudo, em favor de todos. Que assim seja. Muito bem. Encerramos assim a nossa jornada de hoje, agradecendo a sua presença e vamos para frente, juntos e misturados. Vem para a FEAC. Há vagas no coração, há vagas na fundação.